Olá, pessoal! Bem-vindos! Eu sou Ida Zaslavski, sou enfermeira integrativa com os pilares da autoemoterapia, do alinhamento em bioenergética, da espiritualidade, unindo as dimensões do nosso ser como um todo. E esse é o canal Saúde Integrativa. E aqui nós temos os temas mais variados para despertar a saúde integral, a saúde como um todo. E nesse canal tem muitos vídeos, então eu te convido para se inscrever no canal, para assistir o vídeo até o final, para você conhecer os temas que nós temos apresentado aqui no canal. Também convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, que é importante, a curtir, comentar e a deixar sugestão de tema. Quem sabe o próximo vídeo venha a ser um tema do seu interesse. Como é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje nós vamos falar para a turma, né, que eu faço parte, 60 mais. Mas nós vamos falar sobre coisas simples, mas muito simples, que quando a gente conhece, desperta e tem disciplina para cuidar, a gente faz uma prevenção de excelência. Excelência, prevenção do infarto. Então, disciplina é quando a gente faz regular e constante algo que nos beneficie, que nos faça bem, certo? Aí a gente tem uma disciplina, um cuidado importante. Então nós vamos falar do despertar, do de manhã, né? Aquelas primeiras horas da manhã, coisas muito simples, que quando a gente consegue tornar regular e constante na nossa vida, a gente pode prevenir, por exemplo, infarto, certo? A gente pode prevenir, né, quedas bruscas por situações de desmaio. Então, esse é o nosso tema de hoje e quem me deu a sugestão é uma pessoa que me acompanha há muito tempo e que eu a acompanho também, com muita satisfação. Então, turma 60 a mais e todos aqueles que ainda não são 60 a mais, podem também fazer uma prevenção, né? Prevenção é evitar que isso aconteça. E quando isso se torna uma rotina positiva, um cuidado de saúde, isso é um potencial energético para a nossa saúde. Então, vamos lá? O tema que eu quero trazer hoje é um tema de prevenção, um tema assim de cuidados com aquela primeira hora da manhã. Mas antes de falar da primeira hora da manhã, vamos falar assim dos cuidados integrativos, do estilo de vida, daquilo que nos traz imunidade, daquilo que nos traz vitalidade, que são a alimentação, né? A alimentação sem industrializados, sem condimentados, né? O mais natural possível, que entre no nosso organismo e nos dê vida, vitalidade, né? Nutrientes, uma boa noite de sono, uma hidratação legal, positiva, que o sangue passe a circular mais líquido e não engrossado no nosso organismo. Administração do estresse, né? O estresse ele libera na nossa corrente sanguínea hormônios, e esses hormônios eles são contrativos. Então, isso nos causa tensão, e a tensão leva a um desequilíbrio das nossas funções vitais. Então, o gerenciamento do estresse, exercício, né? Exercício expande os nossos pulmões, leva mais oxigênio para a nossa corrente sanguínea, a nossa musculatura ela fica mais fortalecida, fica mais nutrida, fica mais potente para a gente usar quando necessário, numa situação, seja do dia a dia, ou seja numa situação de mais urgência, né? Como levantar da cadeira, né? Levantar da cama. E né, a gente precisa ter perna, a gente precisa ter músculo, a gente precisa ter sustentação, base.
né? Como carregar, né, uma sacola de supermercado. Então são coisas do dia a dia que a gente faz no automático, não presta mais atenção, mas isso faz total diferença quando a gente faz com disciplina, com atenção e cuidado para o contínuo da nossa vida. Então, se a gente torna regular e constante, quando chega na idade ou no tempo em que a gente vai precisar, isso já é um hábito positivo, já é um cuidado que se tornou automático. E aí nós temos uma autonomia para fazer as coisas do dia a dia. Então vamos lá, eu trouxe alguns itens para falar no momento da manhã, o despertar. Nós, quando estamos deitados, né, de uma noite toda de sono, repouso, o nosso metabolismo, ele desacelera, ele diminui, então todo o nosso organismo se organiza para o repouso, certo? Então, isso faz uma limpeza, um relaxamento, né? Tem coisas acontecendo no repouso. A nossa pressão arterial, ela fica também, o sangue fica mais distribuído no corpo. Então, nós não estamos sendo solicitados, né, para a ação. Quando a gente acorda, aí vem os cuidados da primeira hora da manhã. Quando a gente acorda, a gente vai precisar, então, né, ter hábitos, ter costumes de se espreguiçar. Quanto mais a gente coloca o corpo à disposição num ritmo lento e gradativamente colocar ele à disposição, melhor vai ser a forma como nós vamos responder. Não é? O corpo está totalmente em repouso, então desperta, deitado ainda a gente pode espreguiçar, a gente pode torcer para um lado o corpo, torcer para o outro, preparar a coluna para estar alinhada, movimenta pés e mãos, ativa a circulação enquanto está deitado, então nós vamos aquecer e mandar o aviso para o corpo, vamos entrar em ação. Certo? Aí a gente pode sentar na cama. Senta, respira, torna plena de ti, né? Respira, sentou, olha para um lado, olha para o outro. Isso a gente vai fazer com que o labirinto se acomode também, o líquido se acomode e a gente tenha o equilíbrio para o dia. Até porque de manhã cedo o nosso cortisol está em ativo. O cortisol, ele é um hormônio que, se ele está desequilibrado, ele pode direcionar para o estresse. Então a gente vai ter o cuidado, a prevenção de tornar o nosso cortisol potente. Nós vamos entrar em ação, precisamos sair do repouso. Cortisol, ação. Certo? Aí olha para um lado, olha para o outro, respirou, alinhou a coluna, aí eu vou ficar em pé. Em pé eu vou também, planta os pés no chão, dá uma alinhada no corpo, né? Sente como é que tá, equilibrou, certo? Aí começa as atividades do dia. Vai ao toalete, vai fazer as necessidades, né? Isso tudo numa situação normal, numa situação regular. Mas esta situação ela pode se tornar um risco, né? Porque a gente, ao acordar, preciso ir no banheiro, estou atrasada, tenho uma reunião, meus filhos vêm aqui em casa, vou preparar o café, algo assim, e você levanta rápido, vai com a mente já ocupada, não respirou, não alongou, não equilibrou. Então isso se torna um risco, porque vai
disparar na nossa corrente sanguínea o estresse e também o corpo, o sangue que está todo distribuído, né? Ele sai dos órgãos essenciais e ele vai para a musculatura e vamos lá, vamos agir, vamos se movimentar. E nós precisamos estar com a pressão regulada. E isso pode fazer com que caia a pressão rapidamente. Aí vem o quê? A tontura, o mal-estar e pode acontecer o desmaio e risco de queda. Queda pode ter fratura, pode bater com a cabeça, aí se torna um risco. Então a prevenção, a disciplina é favorável nessa situação, certo? O nosso dia a dia, quando a gente consegue fazer regular e constante, só isso de despertar e colocar o corpo disponível já é, nossa, uma qualidade de vida, muito boa. Então esse é o alerta, né? Um cuidado super importante. Um deles, né? Então o povo de 60 mais, 70 mais, vamos colocar isso como um hábito, né? Como uma atenção. Outro item, né? Que eu trouxe também, além, né, do levantar rápido, a gente dá um impulso, né? Então isso se torna um risco. Outra situação é tomar banho muito quente. Isso pode levar também a uma hipotensão, sabe? Por quê? Porque nós estamos numa determinada pressão, o sangue, a água muito quente faz com que relaxe muito rápido as nossas veias e as nossas artérias, elas relaxam e se expandem. E isso faz com que baixe a pressão também. Então, se a pressão está equilibrada no repouso, vai baixar mais ainda, certo? Nós costumamos falar em hipotensão ortostática, né? De repouso, para agir rapidamente. Então, isso também é um motivo de risco, muitas vezes, para nós, a população dos 60 mais, né? O banho muito quente ao acordar, certo? Então, a temperatura da água, ela não pode nos aquecer demais a ponto do nosso sangue todo para a periferia e faltar no coração, no cérebro, nos órgãos essenciais que precisam estar bem nutridos, certo? E aí baixa a pressão, o desmaio, ele é um benefício, muitas vezes, a tentativa do nosso organismo de voltar ao equilíbrio deitado, né? Só que não é proposital, a gente não fez isso com a atenção, fez isso por um risco que pode causar outros danos, certo? Outra coisa também é o exercício intenso de manhã cedo. Em jejum nem se fale, você precisa estar com algum alimento, né, para fazer exercício. E o exercício, se for um exercício mais ativo também, se torna um risco ao invés de um benefício. Então, assim, esses pequenos cuidados, eles fazem com que a gente tenha uma qualidade de vida. E nós estamos cada vez mais, né, na longevidade com qualidade, com vitalidade, com criatividade, com disposição, com alegria de viver. Então, seriam esses, né? O cuidado com o exercício, o cuidado com a alimentação, né? Tem muito mais, mas como o tema hoje é o despertar e é para a população 60 a mais e todos aqueles que estão ouvindo, né? Porque quando chegar nos 60 a mais, já vão estar com esse hábito tão incorporado, não é? Que isso já vai fazer parte do dia a dia e isso já é natural, né? É um hábito natural. Isso já é uma prevenção, um cuidado com a qualidade de vida.
que desde já pode acontecer com qualquer um de nós, mas quando a gente vai tendo, né, uma idade, muitas vezes a gente precisa realmente descobrir isso, conhecer e usar a nosso favor. Então, quem está até aqui comigo, até agora, se ainda não é inscrito no canal, eu te convido para se inscrever, para deixar o sininho ativado, né, para receber as notificações, para curtir o vídeo, deixar algum comentário. Isso é importante porque vai tornar esse tema, né, como que importante para outras pessoas. Ele vai ficar mais destacado e outras pessoas também vão ver, né? Então aqui a gente fala de saúde integrativa, a gente fala de imunidade, de ativação da imunidade, né? E da forma de qualidade de vida no geral. Então esse era o tema de hoje. Eu agradeço muito por todas e cada uma das oportunidades que tenho de trazer aqui um conteúdo, que esse conteúdo, se facilitar a vida de uma pessoa, já valeu. Já valeu todo o empenho, toda a pesquisa, né? Tudo que vem sendo falado. Muitas vezes a gente é repetitivo, mas de repente para uma pessoa vai ser a primeira vez. Ou então repete, 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 e num determinado momento vem um insight. Ah, então é isso. Ah, e aí sim, esse insight entrou, fez sentido, e aí é uma transformação. Não é só uma mudança obrigatória, eu preciso acordar e levantar devagar, eu preciso... Não, isso faz sentido, né? Então você vai realmente fazer porque transformou dentro de você. Quando transforma dentro da gente, isso passa a fazer parte, a gente incorpora. E essa incorporação é que nos dá o alinhamento com o nosso ser, com a nossa essência, com as nossas atividades, com o nosso meio ambiente, né? Essa integração. Então vamos ser seres, né, humanos, integrativos, o mais possível. Então eu desejo a todos paz, amor, saúde, equilíbrio, plenitude, positividade e união sempre.